Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Elina Emerson na área. Excelente dia para vocês, segundo ano. Olha só, aulinha de hoje, aula super rápida sobre lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Matéria nova, vocês ainda não estudaram isso. Ontem era dia da motosserra, né? Hoje é dia da Makita. Tem um cara trabalhando aqui do lado. Eu ficava vendo os youtubers sempre reclamando disso, né? Todas as vezes na hora da gravação tinha um barulho lá fora. Gente, não tem como. É só começar a dar o play, o cara começa a trabalhar lá. Parece que ele fica esperando eu falar. Ele fica com a Makita desligada. A hora que eu começo a gravar, ele liga, não tem lado. Ó, vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Trigonometria, triângulo retângulo, não triângulo retângulo, né, mas a mesma ideia do triângulo retângulo, trabalhar com essas figurinhas, tabelinha de números, coisas básicas da vida, tá? Nada além disso, coisinhas simples de verdade, de coração. É uma matéria muito gostosa de trabalhar, é óbvio que não é nem parecida com funções senoidais e cossenoidais, tá? É bem mais tranquilo. Tem duas formulazinhas, vou passar isso para vocês e a gente desenvolve a atividade, tá joia? Então, ó, fica ligado, vamos lá, vem contigo. Para começar, nós vamos falar sobre a lei dos senos. Onde é que isso está na apostila, hein? Está lá na página 107, tá? A página 107 começa. Deixa eu te mostrar aqui, ó, para você ver de que eu estou falando. Se você observar, tem um desenho de uma ponte, né? Uma ponte, e tem um carinha aqui, ó, medindo o comprimento da ponte. E ele não tem todos os dados que seriam necessários, né, para fazer essa aferição. A atividade aí dá para a gente um triângulo com alguns dados. Como assim? Se você observar o desenho, tem um desenho forma um triângulo, do ponto do observador até a ponte, tá? Estou desenhando aqui o triângulo. Imaginando que aqui embaixo, ó, seja o ponto do observador. Eu vou chamar de ponto C. Aqui em cima eu tenho o ponto A, que é o início da ponte, aí mostra um ângulo de 45 graus. Aqui no observador mostra um ângulo de 105 graus. E aqui nós temos o ponto B, que não mostra nada. Aí tem a medida aqui de 100 metros, que foi a distância que a pessoa percorreu da borda da ponte até o ponto que ele começou a aferir. Aqui nesse desenho, a gente precisa calcular o que? Vou chamar de x aqui, ó. Seria a distância da ponte, o que eu quero calcular. Para eu calcular esse valor de x, de uma maneira assim muito rápida, através de uma regrinha de 3, a gente tem que imaginar o seguinte. Todo triângulo, e eu preciso te mostrar isso, todo triângulo, olha só, ou todo ângulo, né? Imagina que isso aqui seja o ângulo. Ó. Aqui estão o ângulo aqui, a abertura do ângulo, correto? Quanto maior a abertura desse ângulo, quanto maior essa abertura, maior será esse lado aqui. Se eu diminuo esse ângulo, ó, o lado diminui. Se eu aumento o ângulo, o lado aumenta. Então, quanto maior esse ângulo, maior é esse lado, correto? Então, no triângulo, o ângulo que é oposto, quanto maior for o ângulo, maior o lado. Tem até uma característica, uma propriedade que fala o seguinte: o maior lado do triângulo é oposto ao maior ângulo. Tá? Isso é uma propriedadezinha de ângulos dentro do triângulo. Então, por favor, guarde essa informação. Por quê? A gente precisa disso aqui. Olha só, aqui eu tenho o ângulo de 105, 45, 105 mais 45 dá 150 graus. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Observe que nessa atividade eu tenho mais ângulos ou mais lados? Eu tenho mais ângulos. Informação importante. Se tiver mais ângulos, você vai usar lei dos senos, ok? Lei dos senos. Se tiver mais lados, a gente vai usar a lei dos cossenos. Como que eu resolvo isso? Como que se desenvolve essa lei? Como o lado é proporcional ao ângulo, esse lado aqui 100 é proporcional a este ângulo 30 aqui, ó, correto? O lado 100 é proporcional. Se eu aumentar esse ângulo 30, obrigatoriamente esse lado que mede 100 vai aumentar também. Eles têm que seguir aí em acordo. E o ângulo x, ou o lado x, é proporcional ao ângulo de 105 graus, correto? Existem essas proporções no triângulo. Só que essa proporção se dá através do seno. Tá? Então eu posso dizer que o lado que mede 100 é proporcional ao ângulo, ou ao seno do ângulo de 30 graus. Assim como o lado que mede x é proporcional ao seno do ângulo de 105 graus. Isso acontece nos dois triângulos lindos maravilhosos, perfeito? Então, através dessa lei aqui, de onde isso surgiu? Surgiu assim do nada, assim, avulsamente na vida? Não, não surgiu avulsamente na vida. Tá, deixa eu desenhar aqui a circunferência. Dentro dessa circunferência eu vou desenhar um triângulo equilátero. Perfeito.
Aqui eu tenho o centro da circunferência, que eu vou marcar de outra cor, ó. E aqui eu tenho o raio, correto? Raio. Deixa eu colocar nome aqui nos lados desse triângulo, ó. Eu vou chamar aqui de lado A, B, C, os vértices, né? A, B e C. Para você não se confundir, eu vou te mostrar o seguinte. Esse ângulo C corresponde ao lado oposto, correto? Então, eu vou chamar esse lado ali de C minúsculo. Para você entender que esse lado C aqui, ó, é correspondente a esse ângulo C aqui. Quanto maior esse ângulo, maior esse lado. Assim como esse ângulo aqui, que está no ponto B, que está no vértice B, é proporcional ao lado oposto, e assim como o A aqui é proporcional ao lado Azinho aqui embaixo, ok? Azinho, lembrando que o Azinho é tudo, tá? Eu posso até mudar esse raio aqui, ó, para outro lado, para você não confundir isso. Deixa eu marcar o centro da circunferência de novo. Vou marcar o raio aqui, ó, ok? Isso aqui é o raio, vou chamar de R, raio da circunferência. Circunferência circunscrita no triângulo. O que mais eu posso perceber? Se a gente fizer uma divisão assim, ó, olha aqui, ó, essa divisão aqui, ó, você vai observar que a gente consegue dividir o triângulo em 3 partes exatamente iguais, que tem ângulo de 120 graus. Olha, eu posso afirmar isso, porque esses ângulos juntos aqui, ó, tem que dar 360, correto? Então, o ângulo interno de um triângulo mede 120 graus. Só uma observação, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Outra coisa que a gente pode dizer. Eu posso transformar isso aqui num triângulo retângulo. Olha que coisa linda. Correto? Triângulo retângulo. Deixa eu desenhar esse triângulo retângulo aqui do lado, ó. Coisa maravilhosa. O que mais eu posso dizer sobre esse retângulo? Ah, uma coisa muito importante que você tem que perceber é que aqui, ó, essa medida branquinha aqui é o raio. Vem do centro até a borda da circunferência. Então, aqui chama raio. Esse pedacinho aqui embaixo, onde está a letra A, se o lado inteiro mede A, esse pedacinho aqui mede a metade do A. Então, A sobre 2, a metade do A. E quanto mede esse ângulo aqui? E aí, como é que eu vou saber isso? Lembra da propriedade do ângulo inscrito na circunferência, ou o ângulo central, o ângulo inscrito? Vamos pensar neste arco aqui, ó, que vai de B até C, correto? B até C. Se você observar, aqui a gente tem o ponto central da circunferência. Esse ângulo aqui, ó, é exatamente o dobro desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, né? Esse ângulo aqui, ó, tá aqui no cantinho, ângulo inscrito. Ele é exatamente a metade desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o dobro, correto? Ele não é o dobro? Então, eu posso vir aqui e dizer que este ângulo aqui eu vou chamar de A. Por que de A? Porque esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Aqui dentro do triângulo, eu divido em 2 A's, A e A. Não é o dobro de A? Esse aqui, o ângulo central, não é o dobro do ângulo inscrito? Então, se esse ângulo aqui eu chamo ele de A, porque ele está no ponto A, aqui eu posso chamar de 2A. Então, eu separei e vou dizer que esse ângulo aqui dentro chama A também. Ok? Tirei as minhas informações. Triângulo, retângulo. Qual é a propriedadezinha? Seno, cosseno, tangente, que trabalha com hipotenusa e cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto. Caso você não se recorde disso durante, né, as atividades, faz rapidinho assim, ó, seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. Qual que é cateto oposto e hipotenusa? Esse aqui, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, seno. Então, eu posso dizer que o seno de A é igual a o cateto oposto, que é A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R, correto? Hipotenusa, que é R. Passando esse R aqui que está dividindo para o outro lado, vai ficar assim, ó, R que multiplica seno de A é igual a A sobre 2. Posso tirar esse 2 aí e mandar para o outro lado também multiplicando. Vai ficar 2 que multiplica R, que multiplica seno de A, do ângulo A, é igual ao lado Azinho. A única coisa que eu vou fazer agora é tirar esse seno de A aqui, ó, e vou passar para o outro lado multiplicando. Finalmente, eu chego na fórmula. 2R, ou seja, 2 vezes o raio, é igual a o lado A dividido pelo seno de A. Lembra que a gente fez aqui, no desenho inicial, eu já apaguei. A gente fez sempre o lado dividido pelo seno do ângulo correspondente? Então, essa é a fórmula. Só que aqui eu só usei o lado A. Eu vou apagar tudo isso, vou apagar. Vou escrever aqui organizadamente agora.
2R's é igual a um lado correspondente ao seno, né, do ângulo correspondente a esse lado. Lembra disso? E a gente aplica isso, o triângulo tem 3 lados, eu aplico isso para todos os lados, que será igual a B sobre o seno de B, que será igual a C sobre o seno de C. E tudo isso, essa igualdade, é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Então, isso que eu acabei de escrever, lei dos senos. Ok? Fluiu aí? Somente. Pega a sua apostila agora, por favor, tá? Pega a sua apostila. Vamos para a página 111, tá? Página 111. Finalzinho da página, tem lá do lado esquerdo, tem lei dos senos, tem um retângulo aí, você pode marcar, caso você esteja com a apostila, para você não esquecer da fórmula, tá? E eu quero fazer a atividade, o exercício resolvido número 1. Tem o desenho de um triângulo, lindo, maravilhoso. As medidas desse triângulo são 10 raiz de 2, tenho esse lado, x. Aqui dentro eu tenho um ângulo 30 graus e aqui do outro lado eu tenho um ângulo de 45 graus. Eu preciso descobrir o valor de x desse triângulo. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o lado e corresponder ao ângulo. Como assim? O lado x corresponde ao ângulo dele e o lado 10 raiz de 2 corresponde ao ângulo dele. Então você escreve o lado 10 raiz de 2 corresponde ao seno de 30 graus, porque o ângulo dele é 30 graus. Assim como o x corresponde ao seno de 45 graus. Agora você precisa daquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Quero ver gera pira. Raiz de 3 sobre 3. O raiz de 3. Eu quero. Um raiz de 3. Lembra da musiquinha? Então, a gente precisa disso, porque a gente precisa do seno de 30 e seno de 45 graus. Depois que você escrever a tabelinha aí, você pode colocar os resultados, tá? 10 raiz de 2 sobre meio, que é o seno de 30, é igual a x sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Observe que a gente não tem mais seno, a gente não tem mais nada. Simplesmente agora a gente vai resolver uma regrinha de 3 ali, ó, as proporções e show de bola. Termina a atividade, fácil, fácil, fácil. Aqui de maneira rápida, eu vou multiplicar pelo inverso da fração, tá? Então fica 20 raiz de 2 é igual a 2x sobre raiz de 2. Copiei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Raiz de 2 vezes raiz de 2 desse lado aqui, ó, dá 40. 40 igual a 2x, x igual a 20. Terminamos. Olha o valor de x aí. O lado correspondente a x é igual a 20 graus. A 20 graus não, a 20 metros ou centímetros, né? Depende da unidade que tivesse sido utilizada. A gente não está descobrindo ângulo, a gente está descobrindo lado. Lembrando que a gente pode descobrir o ângulo, o lado, qualquer informação que a atividade der. Próximo exemplo, vamos lá? Número 2, ainda na página 111, tá? Vamos tentar desenhar esse triângulo. Triângulo desenhado. Esse triângulo tem um ângulo reto mostrando aqui do lado, ó. Medidas de 30 graus aqui, ok? Medida de 45 graus aqui. Aqui embaixo, a medida desse triângulo, 12,1 metros. E somente essa informação. Ele também mostra que isso aqui é um ângulo reto. O que é que eu posso fazer nesse triângulo? Em primeiro lugar, eu vou descobrir os ângulos, né? Eu tenho que saber aí os ângulos dentro do triângulo. Se esse ângulo aqui é de 90 e tenho 30, isso aqui mede 60. Aqui em cima, 45 mais 60, 105. Então esse ângulo aqui mede 75 graus, ok? Terminei aí as minhas lindas e maravilhosas medidas. Continuando agora, o que ele pediu para descobrir? Em um determinado dia, o ângulo da elevação do Sol, 45 graus, pós colisão dos fundamentos em relação vertical, conforme a figura seguinte. Determinar a altura do poste, sabendo que a sombra projetada por ele mede 12,1. É isso que eu preciso descobrir. Ou seja, o poste é isso aqui, ó. Vou fazer de rosa, tá? Ó. Esse aqui é o poste. O poste está inclinado. Tá, mas eu preciso descobrir a medida desse poste inclinado aí. Se você observar o desenho, você vai ver isso aí acontecendo. O Sol está batendo aqui, refletindo a sombra, que mede 12,1. Como que eu vou montar, então, meu cálculo? O poste é relativo ao ângulo de 45. Então, x sobre seno de 45 graus. Assim como
O 12,1 corresponde ao seno de 75. Você vai lembrar que lá na tabelinha não tem seno de 75, mas existe uma outra tabela maior do que essa, que com todos os valores, e a gente vai precisar utilizar essa tabela, tá joia? Eu vou mandar separado para vocês no grupo, para você poder realizar as atividades. Fazendo o cálculo aqui, a partir do momento que eu começo a converter, x sobre seno de 45, x sobre raiz de 2 sobre 2, que você já sabe, é igual a 12,1. O seno de 75 graus é igual a 0,97. Essa informação eu tirei da tabela, beleza? Então você precisa ter essa tabela aí na hora de fazer, ou ter a calculadora também científica aí para poder resolver, porque ela consegue calcular esse tipo de informação. Resolvendo isso aqui, óbvio que você vai usar a calculadora, porque os valores aqui estão correspondentes em metros, bonitinhos, a gente tem que usar a calculadora. Dá para fazer na mão sim, mas dá muito trabalho, tá? Então você pode usar a calculadora. Multiplicando cruzado, no final das contas vai ficar, x será igual a 12,1 raiz de 2, né? Tem uma multiplicaçãozinha aqui, sobre 2 vezes 0,97, o que dá 8,8 metros aproximadamente. Essa é a dimensão do poste. Descobrimos isso através da lei dos senos, ok? Então, finalize essa etapa da sua vida, vamos apagar, você já entendeu o que é a lei dos senos e que existe uma regrinha de 3. Depois de aprender isso, agora a gente vai para a lei dos cossenos, tá? Muda de página aí mais uma vez. Isso está na página 113. Antes da gente pegar lá, mais uma vez eu vou te explicar, tá joia? Vamos desenhar um triângulo lindo, maravilhoso. A gente conhece muito bem o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, se eu pedisse isso durante uma prova, você ia achar ridículo, porque é muito fácil. Ângulo de 90 graus, eu vou chamar de A, B e C, lembrando que A é hipotenusa. Como que você escreve, então? A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, correto? Isso aqui é Pitágoras, isso você sabe. E é isso que a gente vai fazer na lei dos cossenos, tá? Exatamente isso, a gente vai usar a mesma propriedade. Vamos colocar valores aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui dentro de ângulo alfa. Alfa, ok? Ângulo alfa. Agora eu vou começar a dar nomes para os lados do triângulo, ó. Esse aqui vai ser o ponto A, ponto B e ponto C, ok? Vou chamar agora as medidas aqui menores, né, correspondentes, o Czinho. Deixa eu fazer de outra cor também para ficar bem bonitinho. Vou chamar aqui de Czinho, Azinho e Bzinho, tá? O ângulo correspondente aí de cada lado. O ângulo B correspondente aqui, o ângulo A está correspondente aqui, que é o alfa, e o ângulo C correspondente aqui em cima, que está no vértice C. Temos aqui o triângulo. Vamos montar um Pitágoras com esse triângulo? Vamos supor que o alfa seja o nosso ângulo reto e que esse Azinho aqui, ó, seja a hipotenusa, ok? Vamos montar isso. Então, como que vai ficar? O B e C são catetos, ok? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá correto isso? Sim, só que esse não é um triângulo retângulo. Agora a gente vai corrigir as diferenças que existem entre os dois triângulos. Aí você coloca menos, tá? Menos 2 vezes os catetos. Quais são os catetos? O B e o C. Vezes, como essa aqui é a lei dos cossenos, cosseno de quê? Eu não estou procurando, esse aqui não foi o meu ângulo original, não foi o que eu coloquei como 90, correspondente a A. Olha a letra que eu comecei, não foi o A? Então você olha o correspondente ao A, cosseno de alfa. Terminamos. Essa é a lei dos cossenos, tá? Essa aqui é a lei. Dentro do triângulo você consegue montar isso 3 vezes. Quais são as outras vezes? Vamos lá. Deixa eu apagar. E vou colocar agora os nomes dos outros ângulos de beta e essa letrinha aí que eu acho que é a teta. Então tenho 3 ângulos. Vamos supor que eu queira trabalhar com esse lado B aqui, ó. O B será a minha hipotenusa agora. Então eu faço B ao quadrado é igual os dois catetos A e C, A ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos corrigir as diferenças. Menos 2 vezes os catetos, quais são? A e C, vezes o cosseno, já que o B é a hipotenusa, eu pego o ângulo correspondente. Teta. Fiz a lei dos cossenos através do lado B. Mais uma vez, eu posso montar o mesmo cálculo com o lado C agora. Eu vou pegar o lado C como principal, né? Esse aqui como hipotenusa, eu vou trabalhar com o ângulo beta agora. Então, o C é a hipotenusa, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, são os dois catetos. Fazendo as correções,
menos A vezes B vezes cosseno de, se eu estou fazendo o lado C, correspondente a ele é o beta. E aí, cosseno de beta, ok? Então, dentro de um triângulo, a gente tem 3 vezes aí o cálculo, beleza? Caso você queira fazer uma atividade, por favor, página 113, vamos resolver. Número 4, atividade. A gente tem um desenho de um triângulo bem bonitinho. Esse triângulo bonitinho aí tem medidas de 8, x, 10 e 60 graus. Olha a dica, tem mais lados, ok? Tem mais lados, está aparecendo mais lados do que ângulo. Então a gente vai usar a lei dos... Por que eu ponho no plural? Lei dos cossenos, ok? Todas as vezes que tiver mais lados, uma dica aqui é você lembrar de Pitágoras. Quando a gente tem só lado, Pitágoras lá, a gente trabalha só com lado. Então, olhei para o triângulo, tem lado sobrando, tem muito lado e não tem ângulo, cosseno, é Pitágoras, beleza? E se tiver mais ângulos, aí lei dos senos, que a gente faz aquela proporçãozinha. Só você lembrar dessa regrinha aí, que você sabe qual das duas você vai usar durante essa atividade. As duas servem para a mesma coisa, calcula dimensão de lateral, calcula ângulo, serve para a mesma coisa. Só que a gente tem que saber quando utilizar, dependendo da informação. Tá? Então vamos resolver essa atividade aí, que a apostila passou. Vou aplicar a lei dos cossenos. Qual é o ângulo que eu tenho? Ângulo de 60 é o correspondente a x. Então, o x, nesse caso, será a minha hipotenusa, né? O x será o meu lado principal. Então, eu escrevo x ao quadrado é igual aos catetos 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Fazendo as correções, menos 2 vezes os catetos, 8 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus. E o meu ficou apertado e não coube. 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus. Meu Deus do céu, que dificuldade! 60 graus. Fazendo o cálculo, x quadrado, 64, 100, menos 2 vezes 8, 16 vezes 10, 160, vezes cosseno de 60. Lembra da tabelinha? Cosseno de 60 é meio, ok? Tem que fazer a tabelinha. X ao quadrado é igual a 164 menos 80. Aqui eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, tá? Eu tenho, ó, mais, menos, vezes aqui. Tudo bem, você vai fazer a multiplicação, vai dar 80, vai dar 164 menos 80, perfeito? Cuidado com a ordem. X ao quadrado é igual a 84. Fazendo aqui a raiz de 84, você vai simplificar, não vai dar exato, obviamente, vai dar 2 raiz de 21. E aqui a gente chegou no final e você acabou de aprender a lei dos cossenos, perfeito? Atividade fácil, né? Bem tranquilo. Para a gente continuar agora, você vai fazer algumas atividades. Nós vamos fazer aí a página 115, ok? 115. Número 8 apenas. Página 115, número 8. Fechado? Ó, excelente dia para vocês, tá? Nós estamos acabando essa apostila, daqui a pouco termina. Vai dar tudo certinho. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.